E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Bem-vindos à nossa aula 24. Nessa aula vamos resolver um exercício pelo método de arranjo simples para fixar o conceito, mas no fim da aula eu vou resolver o mesmo problema através do princípio fundamental da contagem, para que você veja um método alternativo de resolver. Vamos ao problema, que diz o seguinte: um baralho comum é composto por 52 cartas divididas em 4 naipes distintos: copas, paus, ouros e espadas. Cada naipe é constituído por 13 cartas, das quais 9 são numeradas de 2 a 10, e as outras 4 são um valete, uma dama, um rei e um as. As cartas de um baralho comum foram distribuídas em duas caixas, da seguinte maneira, preste atenção. Na caixa X foram colocadas todas as cartas de ouros e de paus. Na caixa Y, todas as de copas e espadas. Deseja-se retirar, ao acaso, sucessivamente e sem reposição, 3 cartas da caixa X e, em seguida, 2 cartas da caixa Y. As 5 cartas que foram extraídas formam, nessa ordem em que foram tiradas, uma sequência. Quantas sequências distintas de 5 cartas podem ser obtidas? Bem, então vamos à solução do problema. Então vamos acompanhar o raciocínio. Da caixa X são extraídas 3 cartas, que podem ser de ouros ou paus. Vamos imaginar que saiu assim: 2 de ouros, depois saiu 3 de paus e depois saiu, por exemplo, 4 de ouros. E da caixa verde, vamos supor que saiu um 5 de espadas e saiu um 6 de copas. Então essa seria a sequência: 2 de ouros, 3 de paus, 4 de ouros, 5 de espadas e 6 de copas. Será que seria a mesma sequência que se tivesse saído assim, olha? 3 de paus, 4 de ouros e 2 de ouros, 6 de copas e 5 de espadas? Esses são dois exemplos que eu criei para a gente pensar no seguinte: essas duas sequências que estão colocadas aqui representam a mesma sequência? Ou seja, se eu mudar a ordem, continua a mesma sequência? Na verdade, não. Observe que só o fato de eu mudar a ordem, mesmo que fosse apenas de 2, já provocaria uma sequência diferente. Isso sugere para nós que inverter a ordem faz a diferença. Portanto, estamos diante de um caso de arranjo. Então, como que nós vamos resolver esse arranjo? Bem, então agora que nós já concluímos que é um arranjo, como que nós vamos resolver? Bem, quando eu vou extrair as cartas da caixa X, eu tenho à minha disposição 13 cartas de ouros e 13 de paus. Então eu tenho 26 cartas. Então eu teria um arranjo de 26 cartas para escolher quantas? Bem, da caixa X eu extraio 3 cartas. E, note, então eu quero também que aconteça a segunda situação da caixa Y. Só que na caixa Y eu tenho 26 cartas, ou seja, eu tenho um arranjo de 26 para escolher quantas? Para escolher apenas 2. Portanto, o nosso problema vai ficar resumido nisso. Eu terei que calcular um arranjo de 26 tomados 3 para as cartas da caixa X e note que tem o ponto de vezes, porque eu quero que as duas coisas aconteçam simultaneamente. Então, por isso que eu tenho essa conta de vezes. E na caixa Y, um arranjo de 26 cartas para escolher 2. Então agora o nosso problema se resume nessa conta. Vamos fazê-la? Então aqui está o desenvolvimento do arranjo de 26 tomados 3 vezes um arranjo de 26 tomados 2. Você pode acompanhar o desenvolvimento das contas aqui e perceber que o resultado final deu 10.140.000 possibilidades de se escolher a sequência de 5 cartas, certo? Na sequência agora eu vou mostrar para você como resolver o mesmo exercício através do princípio fundamental da contagem. Então acompanhe aqui comigo. Então veja só, você estava diante da seguinte situação: escolher dentre as 26 cartas, escolher 3 da caixa X, que vinham de ouros e paus, e escolher 2 da caixa Y, que eram de espadas e copas.
Então veja só, pelo princípio fundamental da contagem eu vou resolver esse problema. Então quando eu vou tirar as cartas da caixa X, inicialmente tinha quantas cartas na caixa X? Tinha 13 de cada naipe. 13 de ouros e 13 de paus. Então quando eu vou tirar a primeira, quantas cartas eu tenho à minha disposição? Eu tenho 26 cartas. Como é sem reposição, quando eu vou tirar a segunda eu já não tenho mais 26, eu tenho só 25 cartas. E quando eu vou tirar a terceira, eu já tirei duas, então já não tenho mais nem 26 nem 25. Eu tenho 24 cartas, certo? Já na caixa Y, onde eu tenho as cartas de espadas e copas, inicialmente eu tenho também 26 cartas à minha disposição. Quando eu vou tirar a próxima carta, a segunda carta da caixa Y, eu já não tenho mais 26, eu tenho apenas 25. Então, como eu quero tirar cartas da caixa X e tirar cartas da caixa Y, então eu vou ter as possibilidades da caixa X multiplicadas pelas possibilidades da caixa Y. E como nós já vimos, essa conta aqui nós já fizemos ela anteriormente, ela vai dar 10.140.000 possibilidades. Então note que pelo princípio fundamental da contagem, foi muito mais rápido e muito mais fácil. É até por isso que eu prefiro o princípio fundamental da contagem. Mas nessa aula especificamente, quis fazer pela primeira maneira para você ver que existe uma maneira de fazer que é chamada de arranjo simples, certo? Mas a partir de agora você tem dois métodos, princípio fundamental da contagem e arranjo. Fica a seu critério escolher qual o melhor método, certo? Um forte abraço a você e até a nossa próxima aula.